Oi, gente, eu sou a Kathleen Rocha e hoje nós vamos ler o capítulo 16 do livro de Provérbios. Então acompanha comigo. Vamos começar orando? Deus, obrigada por mais um dia, obrigado pela Tua palavra, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar através da Tua palavra, Senhor. Que nós não venhamos ficar com os nossos olhos nem os nossos ouvidos tapados à instrução que provém do Teu Espírito, Pai. É isso que pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 16 começa assim. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aquele que o tem, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Aqui nós vamos ver no capítulo 16, a partir dos versículos 1 até o versículo 4, falando bastante sobre planejar, né? No capítulo 16 inteiro nós vamos ver bastante, nós lemos aqui, nós vamos ver bastante sobre planejamento. E aí fala, né, que nós podemos planejar, mas é o Senhor quem sabe o que é melhor para nós. Para nós há caminhos que parecem proveitosos, mas o Senhor conhece a verdade. Então nós devemos sempre colocar diante do Senhor, entregar a Ele os nossos planos, porque Ele não faz nada sem que haja um propósito, como fala aqui, né? O Senhor faz tudo com um propósito, não existe nada para o Senhor que é sem propósito. Inclusive aquilo que nós fazemos. Nós podemos fazer vários planos, mas a resposta vem do Senhor. E nós devemos consagrar tudo ao Senhor. Nós podemos fazer planos, devemos fazer planos. Nós não podemos andar tipo assim, deixa a vida me levar. Nós devemos fazer planos.
e colocar diante do Senhor. Senhor, isso é o que o Senhor tem para minha vida? Esse plano que eu estou fazendo condiz com aquilo que o Senhor deseja para a minha vida? E é essa atitude que nós devemos ter. Nós devemos colocar diante do Senhor. Olha, Deus, eu estou com esse planejamento aqui, eu tenho esses projetos aqui. E colocar diante dele e falar, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? É essa a atitude que o Senhor tem para minha vida? O plano que o Senhor tem para minha vida? Colocar diante dele, consagrar a ele. E aí a gente vê aqui no versículo 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. E aí entra o questionamento, né? Como anda o nosso coração? Será que nós estamos sendo orgulhosos, temos sido orgulhosos em nosso coração? Lá no versículo 7 fala, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É engraçado, né, a gente pensar assim, até quem deveria atrapalhar acaba ajudando. Quando os nossos caminhos são agradáveis ao Senhor, quando aquilo que nós estamos fazendo é de acordo com a vontade do Senhor, até aqueles que deveriam estar ali para atrapalhar, eles acabam sendo pessoas que promovem, que ajudam a gente a viver o propósito, eles acabam nos impulsionando ao propósito. E às vezes, eu nem digo que a pessoa está fazendo de caso pensado, mas fazendo no sentido de, tipo assim, como a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Tipo, não somente as coisas boas, mas todas. E até os nossos inimigos, até aqueles que deveriam estar contra nós, acabam estando em paz, a gente acaba vivendo em paz com eles e eles acabam meio que impulsionando a gente para viver aquilo que o Senhor tem para nós. No versículo 9 fala, né? Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nós, como eu falei antes, podemos planejar e podemos e devemos colocar diante do nosso Senhor a nossa vontade. Nós já podemos colocar, Senhor, eu planejo isso, eu tenho vontade disso, o meu desejo é esse, mas é Ele quem vai decidir se Ele vai realizar ou não. Por isso que fala, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nós colocamos diante dele, mas ele vai dizer se é a vontade dele ou não. Ele tem ele nos diz se ele vai realizar ou não. Aí no versículo 16 nós vemos: é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. Porque o que acontece? Riquezas sem sabedoria levam à ruína. Não adianta eu ser rico e eu não ter sabedoria, porque eu não vou saber usar o meu dinheiro com sabedoria, eu não vou saber usufruir meu dinheiro da maneira certa. Então, obter sabedoria melhor do que ouro, porque obter entendimento é melhor do que prata, porque não adianta eu ter riquezas se eu não tenho sabedoria para administrar, se eu não tenho sabedoria para cuidar daquilo que foi colocado em minhas mãos. O 18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho e o espírito altivo, eles só nos levam ao caminho da destruição. E provavelmente vai falar várias vezes sobre isso, vai falar sobre o orgulho, sobre espírito altivo, sobre a arrogância, nos lembrando que esse caminho não provém de Deus, isso não agrada ao nosso Deus. Lá nos versículos 20 e 21 diz assim: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Aqui, né? Nos lembra sobre considerar atentamente o que a gente fala. Porque fala, né? Aquele que considera atentamente o que fala, ele prospera. E fala também, né, sobre a felicidade estar em confiar no Senhor. E nos lembra do poder de convencimento daquele que é prudente e equilibrado, porque diz, né, o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilibrado promove a instrução, ou seja, ele tem um grande poder de convencimento, aquele que fala com prudência e é equilibrado, né? Porque você já viu, às vezes a pessoa pode ter muito conhecimento, mas a forma como ela fala, ou ela pode achar ter muito conhecimento, acaba tirando o poder de convencimento, as palavras dela acabam não tendo peso, acabam não tendo poder. Então é muito importante nós sermos prudentes e equilibrados, porque isso promove a instrução, isso acaba gerando poder em nossas palavras.
de gerar vida. E aí a gente vê no versículo 23 dizendo: o coração do sábio ensina sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Quem é sábio, no seu falar, se torna evidente. Os seus lábios, eles promovem a instrução, eles promovem o convencimento, porque o seu falar é sábio. Então ele fica notório, você não precisa forçar parecer sábio, porque quem é sábio, no seu falar, fica evidente. E aí, encerrando o capítulo 16, a gente vê aqui, né? Versículo 31. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Nos lembra, nos fala, né, sobre a sabedoria dos mais velhos. A palavra de Deus, ela sempre fala, né, sobre as pessoas mais velhas, e ela fala da sabedoria daqueles que têm muitos anos de vivido. Fala, né, sobre as mulheres. Peçam conselho às mulheres mais velhas na igreja. Nos lembra, né, que o cabelo branco, ele é uma coroa da vida. Existe muita experiência, muito aprendizado ali. Aquelas pessoas que já viveram coisas que nós não vivemos ainda. E sim, nós precisamos nos atentar, nós precisamos dar ouvidos, sim, aquelas pessoas que têm maior conhecimento, mais tempo de vida que a gente. E aí encerro o 17 com o versículo 30, encerrando aqui o 16, no versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, né? O poder do domínio próprio. De que adianta conquistar grandes poderes se você não consegue controlar nem a si mesmo, né? O que adianta? É melhor ser paciente do que guerreiro. Você vai conquistar uma cidade, mas você não sabe cuidar de si mesmo, você não sabe dominar a si mesmo. Como você vai conseguir cuidar de uma cidade? Então, mais vale ser paciente do que ser guerreiro. Mais vale ter domínio próprio do que ser um tolo, não é mesmo? Deixar-se dominar pelas circunstâncias. E, gente, esse foi o capítulo 16 do livro de Provérbios. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal se isso foi relevante para você. E fica aqui para acompanhar os próximos capítulos. É isso, um beijo e até o próximo.